Olá, faz 20 anos que o primeiro filme dos X-Men saiu nos cinemas e de lá pra cá vários super-heróis deram as caras também na sétima arte. E lógico que com eles vieram juntos outros filmes dos X-Men. Alguns terríveis, outros bons, outros muito bacanas e dois em especial que são maravilhas desse subgênero. E para celebrar as 2 décadas de X-Men o filme, eu fiz um ranking com todos os filmes dos X-Men, do pior ao melhor. Como será esse ranking, hein? Qual é o pior, qual é o melhor, na minha opinião? Júnior Guimarães, tomada 1. Para criar esse ranking, eu selecionei 2 critérios. O primeiro, tem que ser um filme de X-Men, tanto dos filmes em grupo quanto dos solo. Isso totaliza 12 filmes. Mas tem o segundo critério. Como esse é um top 10, então eu precisei colocar apenas filmes protagonizados por X-Men ou algum X-Men. Isso quer dizer que, embora faça parte do universo X-Men, os 2 filmes do Deadpool ficaram de fora. Então, chega de conversa e bora pro ranking. Eu assisti X-Men Fênix Negra no ano passado e já tinha achado ruim, só que eu não tinha achado ainda o pior filme da saga. Só que depois de uma revisão de 1 ano, eu constatei que realmente não teve nada pior do que esse filme na saga X-Men. A história é ingênua, é ruim, os efeitos são ruins, o elenco é um desperdício só. Jessica Chastain, como a vilã desse filme, está no pior papel da sua carreira e a Fox acabou desperdiçando uma oportunidade de ouro de fechar a saga com chave de ouro. Ah, e tem mais, não tem uma cena do Mercúrio, aquela que ele salva todo mundo em câmera lenta, como tinha nos filmes anteriores. Mas sinceramente, se colocasse nesse filme, acho que não ia fazer diferença não. X-Men, o confronto final, que de final não tem nada, ele era o pior até a chegada de X-Men Fênix Negra. Eu até gosto dos efeitos visuais desse filme, especialmente quando mostra o poder destrutivo da Fênix Negra desse filme. O problema é que o roteiro é fraco e os personagens são desenvolvidos nas coxas. Tem alguns importantes, por exemplo, que acabam morrendo de forma aleatória e sem graça. E outros são pessimamente caracterizados, porque aquele Juggernaut é uma vergonha. Além disso, as lutas são muito simples e terminam de uma forma muito boba, tirando aquela ressonância épica que se espera de um confronto final. Enfim, uma pena. X-Men Origins Wolverine é o meu guilty pleasure. Aquele filme que é ruim, eu sei que é ruim, mas eu paro para assistir toda vez que passa em algum canal. Todo mundo queria ver um filme solo do Wolverine para mostrar toda a fúria e a animalidade dele. Só que esse filme ele é uma espécie de Wolverine para menores. Por quê? Porque o estúdio baixou a censura dele para não perder a fatia juvenil do público. O resultado disso é um filme juvenil, mal dirigido, com muitas cenas sem sentido. O destaque vai para Hugh Jackman como Wolverine e Liv Schreiber como o Dente de Sabre. E a relação dos dois é uma coisa muito bacana nesse filme. Agora eu vou começar a falar dos filmes bacanas dos X-Men. E X-Men Apocalipse ainda não é um filme bom, mas ele é muito divertido. Ele é repleto de efeitos visuais, tantos que às vezes chega até a incomodar um pouco a visão. E tem um Apocalipse que é medonho e muito decepcionante, especialmente para quem via aquela animação dos X-Men nos anos 90. Só que tem 2 coisas nesse filme que valem muito a pena ver. Primeiro é o arco do Magneto, que é o mutante que mais sofreu com a humanidade nesse filme. E segundo é a grande cena do Mercúrio salvando todo mundo na Mansão Xavier ao som de Sweet Dreams, no slow motion magnífico de quase 3 minutos. Muito legal. Wolverine Imortal é um filme que eu confesso que eu subestimei a princípio. Tanto é que quando saiu nos cinemas e eu soube que se passava lá no Japão o enredo do filme, eu nem dei bola e esperei sair em DVD. Quando eu assisti, olha, eu me surpreendi, porque ele é um filme de ação
muito bem dirigido e já deu uma amostra da visão bacana que o diretor James Mangold tinha do Wolverine nos cinemas. O enredo não me pegou 100%, mas é interessante como a imortalidade do Wolverine é colocada em xeque. E falando nisso, o Hugh Jackman está muito melhor do que nos outros filmes. E quando a gente pensa que o filme não tem nada a ver com a saga X-Men, a cena pós-crédito vai lá e puxa o herói de volta para a saga principal. Eu espero. X-Men Dias de um Futuro Esquecido representa a união de dois universos, o elenco da primeira trilogia e o elenco de primeira classe. Junta tudo e dá um super combo X-Men no cinema. O enredo é interessante porque ele mostra o perigo real de um extermínio de mutantes, graças à criação dos Sentinelas, que são os grandes vilões do filme e figuras muito conhecidas para quem acompanhava os X-Men nos gibis e no desenho animado dos anos 90. E X-Men Dias de um Futuro Esquecido pode se gabar de ser o primeiro filme da saga X-Men a ser indicada ao Oscar, no caso de efeitos visuais, que realmente estão muito bacanas. E o quarto lugar vai para o aniversariante da semana passada, X-Men, o filme, que há 2 décadas começou tudo isso. Tanto a saga dos X-Men no cinema, quanto a saga dos filmes de super-herói no século XXI. Visto hoje em dia, a história de X-Men, o filme, ele é até mais básica, ok, mas é o suficiente para mostrar uma obra ágil, bacana e eficiente. Tudo sob o olhar maduro do cineasta Bryan Singer. Eu escrevi sobre X-Men, o filme, e a importância que ele teve dentro dos filmes de super-heróis, lá na minha coluna Cinema em Tempo. E o link tá aqui, na descrição do vídeo. Termine esse vídeo, clica lá no link que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a medalha de bronze vai para X-Men Primeira Classe, que foi um recomeço brilhante após o fiasco de X-Men O Confronto Final. Tem uma boa história, uma boa ação, personagens bem desenvolvidos e um elenco muito confortável. Principalmente Michael Fassbender como Magneto e Kevin Bacon como o vilão Sebastian Shaw. Só que o mais interessante nesse filme é a dualidade que existe entre Professor Xavier e Magneto, que de grandes amigos, infelizmente, acabaram indo para lados opostos. E dentro do contexto da Guerra Fria, que no fim das contas acabou deixando de ser uma luta entre capitalistas e comunistas, e virou uma luta entre humanos e mutantes. Uma sacada muito legal. O segundo lugar não é apenas o melhor filme da franquia X-Men, mas um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Estou falando de X-Men 2, que é a obra que mais se aproxima da história original na abordagem ao preconceito, usando os mutantes como alegoria para criticar um sentimento tão humano. E isso em nada prejudica o grande filme de ação que é X-Men 2, graças ao roteiro bem amarrado de David Hayter e a direção bem mais segura do cineasta Bryan Singer. Spoilers alert! É nesse filme que o Magneto quase dizimou toda a humanidade, o que por si só já vale a pena ver o filme. E pode pesquisar melhores continuações de todos os tempos. Pode ter certeza que X-Men 2 estará em mais de uma lista. E quem diria que o melhor X-Men não é X-Men, e sim um spin-off do X-Men, que é também um faroeste, um road movie, um filme de ação e, por que não, um drama. Estou falando de Logan, uma obra-prima dos filmes de super-heróis. Lembra daquela animalidade, daquela fúria que a gente queria ter visto nos filmes do Wolverine anteriores? Pois é, tudo isso é mostrado aqui nos primeiros minutos que os outros 2 filmes juntos não conseguiram. E mais na frente, toda essa fúria, por incrível que pareça, não está no Wolverine, mas sim na personagem X-23, que é essa mocinha bem aqui, ou simplesmente Laura, que é a personagem que entrega a melhor cena de todo o filme, quando a X-23 estraçalha uma gangue inteira. Além de ser narrado de uma forma espetacular pelo cineasta James Mangold, Logan também entrega 2 vínculos muito comoventes. A do Logan com o Professor Xavier
e a do Logan com a própria X-23. E tudo isso temperado com grandes atuações, principalmente do Hugh Jackman, que está na melhor atuação de sua carreira. Você ainda tem tempo. E você, concordou ou discordou do primeiro lugar? Concordou ou discordou do último lugar? Quem está no meio? Quem poderia estar mais em cima? Quem poderia estar mais embaixo? Coloca aí nos comentários pra gente conversar. Inclusive eu quero saber qual é o seu ranking dos filmes dos X-Men, do pior ao melhor. Então, gente, se você curtiu esse vídeo, então deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo do Tomada 1. Ah, e não se esquece de acessar o link para poder ler a minha matéria lá na coluna do Cinema em Tempo sobre X-Men, o filme, e a importância que ele teve para os super-heróis no cinema do século XXI. Tá certo? Então, gente, muito obrigado a todos, até a próxima e tchau!